Olá, tudo bem? Começamos um Casa Ideal com você, já agradecendo de poder entrar na sua casa e aqui nós estamos tentando levar o que há de melhor para você, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre engenharia civil. Sempre a gente fala sobre arquitetura e design, mas as nossas casas jamais ficariam de pé sem uma estrutura bem feita, e isso quem faz é o nosso engenheiro civil, né? E para ficar bem explicadinho sobre a função do engenheiro, eu busquei um monte de informação. E esse profissional dedica-se a áreas de construções. Se você conhecer alguém que quer fazer engenharia civil, que está interessado nisso daí, saiba que o engenheiro ele pode fazer ponte, redes hidráulicas, túneis, viadutos, estradas. Nossa, olha, ele tem um leque gigante que ele pode trabalhar para quem faz a engenharia civil, tá? E ele estuda muito projeto, supervisiona, fiscaliza cada uma das obras. As funções do engenheiro civil estão intimamente relacionadas com cálculos e desenhos. Olha, veja bem, medições, análise de materiais brutos, olha, pedra, madeira, terra, calcário, tudo que você imagina que há de bruto numa construção, o engenheiro civil tem que estar íntimo com aquilo, porque ele tem que buscar um resultado final em estruturas úteis, para que fique bom. Porém, ele também não pode se esquecer de pesquisar menores custos e maiores condições de segurança. Ele é o cara da segurança dentro da nossa casa. Antes mesmo da gente entrar na casa, nós temos que ter certeza que o profissional que fez lá a fundação, ele tem realmente consciência do que ele está fazendo. E esse engenheiro civil, ele tem que se aprofundar. Você entendeu? Em matemática, ciências, e ainda deverá possuir uma mente que crie soluções novas. Olha, é o cara, né? É o cara que tem que entender muito de números, gostar, né? Ele tem que gostar. E além de tudo, ele tem que criar também. Às vezes tem um baita problemão lá para ele resolver e ele tem que achar a solução criativa para isso, entendeu? Então, e além disso, ele deverá aguçar o seu senso de responsabilidade, conhecimento para que a obra dele, o seu trabalho estrutural, fique bem feito, formado, bem formadinho, e tem que estar bem preparado, porque a terra de um lado, de uma cidade para outra, muda, até de um bairro. A situação da terra muda de um bairro para o outro, né? E ele tem que contar com tudo. Chuva, vendaval, furacão, mudança de temperatura, vários e vários outros fatores inerentes que acontecem na construção. Ele tem que contar com isso. Então, o curso de engenharia tem duração de média de 5 anos. Olha, o cara tem que estudar muito. Atualmente, as empresas em geral que contratam esse profissional exigem o domínio da língua inglesa, olha, e informática também, porque usa muito os programas, né? Então, ele precisa saber, sendo imprescindível a qualificação técnica de qualidade, conhecimentos gerais e, como é de praxe em todas as profissões, ele tem que estar atualizado, constantemente se atualizando na área, através de curso, palestras, jornais, revistas e livros, todos especializados. O engenheiro civil desenvolve atividades relacionadas com a análise de localização de terrenos, análise de solo e hídrica, determina o projeto de construção e cronograma, estudo de materiais, inclusive reutilização e custos. Determinar o uso de equipamentos e veículos. Avaliar, através de cálculos, a resistência do material empregado. Olha que legal. Condições climáticas, que nós já falamos da região. As normas, ele tem que estar atento às normas de construção, de segurança, com relação à vida em geral, ao meio ambiente e ao solo utilizado. Estou contando um pouquinho só dessa profissão, porque talvez você conheça alguém, né, que está pensando em engenharia, nossos filhos aí que querem fazer o vestibular agora. Então, é uma dica, tá? Que o Casa Ideal quer trazer para você. E para melhorar um pouquinho, nós vamos conversar com um profissional assim, que é top da área, trabalha muitos anos já em Arapongas, e é um grande engenheiro, fora que é uma grande pessoa também, muito inteligente, trabalha muito bem, vocês vão ver quem são.
E nossas casas mudaram muito, por isso que a gente precisa desse profissional. Até nos romances de Machado de Assis e José de Alencar, os clássicos da literatura, quem já não leu, né? No colégio a gente era obrigada a ler, né? Eles contam detalhes das casas antigas e hoje é evidente a nossa transformação. Tecnologia aliada ao conforto, praticidade e a beleza, é claro, né, da casa ideal para ficar bem legal. E para começar o nosso programa cheio de estilo e convidando você a soltar a sua imaginação, eu vou ler só um trechinho do livro de Machado de Assis que chama Casa Velha, escrita em 15 de janeiro de 1885. Olha que legal, eu adoro ler, né? Agora em janeiro ele vai fazer 131 anos esse romance. Olha, dá até um arrepio aqui, acho demais. Histórias, né? São histórias contadas assim, com detalhes. Ele foi escrevendo da vida, eu chego até a sentir o cheiro da madeira. Então lá vai, escuta com o coração, tá? Eu vou ler um pouquinho para você. Era uma vasta sala, dando para a chácara, por meio de 6 janelas de grade de ferro, abertas de um lado só. Todo o lado oposto estava forrado de estantes, pejadas de livros. Estes eram, pela maior parte, antigos e muitos em fólio. Livros de história, de política, de teologia, alguns de letras e filosofia. Não raros em latim e italiano. Machado de Assis, Minha Casa Velha, de 1885. Eram janelas grandes, a gente consegue imaginar o local. Então eu convido você agora, vamos lá conversar com esse profissional. Eu vou dar um intervalinho para correr lá nesse profissional, conversar com ele. Eu convido você, fica aí, tá? Se você tem um filho aí que vai fazer o vestibular, chama ele para a sala, senta aqui do meu ladinho, que nós vamos falar sobre engenharia civil. Vem comigo, Casa Ideal. Já voltamos. A Green Móveis é uma loja especializada em móveis de decoração. Aqui você encontra móveis em lâmina de madeira e móveis todo espelhado, que é a nossa especialidade. Peças decorativas, quadros de espelhos, mesas de centro, aparador, sala de jantar, tapetes, sofá, poltronas, puff. Sofás e tapetes 100% em couro legítimo. A loja fica aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas e de sábado das 9 às 12 horas. E olha só, se você não está encontrando aquele produto ou aquela decoração para sua casa, passa aqui que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Venha fazer uma visita e tomar um café com a gente. Então não esqueça, Green Móveis, Rua Tucanos 273, loja 1 e 2. E o telefone é 3312 3400. Luzia Oliveira Kawasaki. Estética facial e corporal, limpeza de pele profunda com aparelho, microagulhamento com dermaroller, acne, lipocavitação, radiofrequência, pós-cirúrgico, depilação a laser, light shear, peeling, manchas, massagem, estrias, celulite, dia da noiva e noivo, lançamento para verão, criolipólise. Ligue e agende uma avaliação. Luzia Oliveira Kawasaki, tecnóloga em estética e cosmética, Salão Lieco, Rua Lore 10, Parque Veneza. Fone 3275-1595. Quinzena de vantagens Palate. Descontos de até 30% à vista. De 16 a 30 de novembro na Palate Móveis. São várias peças lindas para tornar o seu Natal ainda mais feliz. Oportunidade exclusiva para decorar sua casa com bom gosto e economia. Com descontos de quase 1/3 do valor para pagamento à vista nas peças da promoção. Ou 10, 15 e até 20% nos cartões. Imperdível Palate Móveis, Avenida Gaturamo, 455 Arapongas. E chegamos aqui com o Márcio, da Engenharia e Arquitetura Manfrim, nosso amigo que vim aqui pesquisar sobre engenharia, falar um pouco da vida dele, também vamos aproveitar para saber. O Márcio, que é o marido da Denise Branco Manfrim. Um beijão, eu sei que você vai estar assistindo, um beijo no seu coração, nós estudamos juntas.
Nossa, gente boa pra caramba, né? Fizemos pouca bagunça. Eu amo a sua mulher também, viu? Gente boa, viu? Gente boa. Senão eu teria casado com ela. Senão não tava até hoje, né? O Vinícius e o Matheus, um beijão. O pai do Vinícius e Matheus, né? Deus abençoe, viu? Que legal. Amém. Já estão tudo à mão já, né, Marcos? Graças a Deus. Todos adultos já. Todo mundo já mocinho, né? Graças a Deus. Isso é legal. Viu? E eu vim aqui, Márcio, para perguntar um pouquinho. Eu falei um pouquinho já sobre a engenharia. O que o engenheiro faz, na verdade, né? Porque às vezes a gente tem dúvida, né? O engenheiro é só construção? E a gente sabe que tem um leque grande nisso daí, né? Até eu vou começar, antes de perguntar da sua vida, a gente entrar um pouco na engenharia. É um leque grande. O que o engenheiro faz? O engenheiro, ele tem o que na bagagem que ele pode trabalhar? Na verdade, Amália, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade de estar com você, né? Aqui. Que mal educada, Deus do livro. Já chega falando. Não, tranquilo. Obrigadão pela oportunidade de estar aqui falando. Na verdade, a engenharia, ela é vamos te dizer assim, é um ramo que o leque é muito grande. Então, o engenheiro ele faz pontes, portos, hidrovias, rodovias, ferrovias. Aí são as obras grandes, barragens e obras de terras, no caso hidrelétricas. Enfim, tudo que se refere à construção civil, o engenheiro faz. No dia a dia nosso aqui, de Arapongas, vamos dizer assim, uma cidade menor, nós fazemos projetos, nós fazemos o projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico. O elétrico, nós temos noção do projeto elétrico, mas é uma habilitação do engenheiro eletricista. Como também o projeto arquitetônico é uma habilitação do arquiteto. Mas nós temos habilitação para fazer o projeto arquitetônico também. Logicamente que tem suas nuances, cada um tem um estilo de fazer, um modo de pensar. Mas, no modo geral, o engenheiro é o executor das obras. Tá? Além dos projetos complementares que a gente faz, que são os projetos mais brutos, vamos dizer assim, conforme um amigo me disse há pouco tempo, nós executamos as obras. Então, não é que o arquiteto não executa, o arquiteto ele faz, só que a parte dele é uma parte mais aprimorada, mais fina, que seria mais acabamentos, interiores, revestimentos. Essas especificações são mais da arquitetura, da área de arquitetura. O engenheiro eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, mas eu vi, ele gosta mesmo, gente. Gosto sim, mas a nossa parte é a parte mais bruta, ou seja, a parte mais estrutural da construção. A pesada, né, Marcos? A parte pesada. Aquela que ninguém vê, né? Tá lá no fundo, mas se não tiver ela, a solidez da Deus. edificação, né? Isso tudo é por nossa conta. Existem arquitetos que fazem esse trabalho também. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: as duas profissões elas têm muitas sombras uma sobre a outra. Então, coisas que o arquiteto e o engenheiro podem fazer, coisas que eles não podem fazer. Mas, no modo geral, a diferença é bem pouca. O que eu gosto muito da parte de arquitetura é a parte histórica da arquitetura. Eu acho legal. Eu acho que um bom arquiteto ele tem por obrigação conhecer a história. Sim. Porque quando ele faz uma interferência numa determinada edificação, ele tem que conhecer um pouquinho da história para não errar. A gente tem visto algumas coisas aí que às vezes o arquiteto quer inovar e ele acaba estragando o que está sendo feito. A gente faz o briefing com o cliente. Sim. Não é? Para você não errar na casa dele, não é verdade? Justamente. Então, para uma intervenção, ele tem que saber a história do local, ainda mais se for mexer em alguma coisa histórica, né? Justamente. Aí estão agora reformando muita igreja, né? Sou apaixonada por igreja. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma pessoa que hoje não está mais aí entre nós, que é o Dr. Pasquale, da Engenharia Roma. E ele, quando eu era desenhista dele, ele fez muita igreja. E eu ajudei a projetar muitas delas. Então a gente acaba aprendendo muita coisa, e inclusive conversando com os padres. Porque ele recebia os padres no escritório e colocava-nos frente a frente, o padre, ele, outros desenhistas que tinham, que iriam trabalhar no projeto. E ele dizia, os padres diziam muito disso, sabe, dessa história da igreja, porque você quer ver dois detalhes interessantes que a gente não sabe, e eu tenho certeza que muito arquiteto não sabe. Por que as igrejas
são com o pé direito altos. E se você pegar aquelas igrejas antigas, as obras de arte estão todas em cima, ou no teto, ou num quadro muito alto. Conta aí. Toda vez que você entrar numa igreja, agora eu vou olhar pro teto. o que vai te chamar a tua atenção são as obras de arte, as Sim, pinturas, os quadros. Você certo. sempre vai estar olhando para cima, Sim. como se estivesse olhando para Deus. Ai, que lindo! Entendeu? Outro detalhe, por que também as igrejas modernas não, mas as antigas, todas elas têm uma grande escadaria para você chegar nela. Vamos pegar a igreja matriz É aqui. um templo, Igreja né? Palote. E a matriz tem mesmo. Você notou, né? A matriz, a Palote tem escadaria. A Trindade já não tem, o Santo Antônio já não tem. Na verdade, os antigos que projetavam as igrejas, que são as antigas, não só por conta de aproveitamento embaixo do porão e tudo mais, mas não só isso. É que toda vez que você sobe uma escada, você abaixa a cabeça. Então, uma referência que você está entrando na casa de Deus com a cabeça baixa. Nossa, isso eu também coisa aprendi mais quando conversando com os padres. Ai, que lindo! Então, são duas coisas. Você entra na igreja de cabeça baixa. Nossa, arrepiei, E quando gente. você entra, você ergue olhando para cima, para ver as obras de arte, os lustres que eles têm. Então, como se você estivesse olhando para Deus. Para Deus. É uma coisa assim impressionante. muito bacana. Tudo tem o porquê, né? Tudo tem porquê. E às vezes tem muitos arquitetos que não passaram ou não tiveram essa oportunidade, porque hoje os professores de universidade, o que a gente sente, eu que tenho 51 anos, o que eu sinto jovem é que... Estou começando. O que a gente sente é que os atuais professores e profissionais, que normalmente são ambos, né, eles não têm muito interesse em passar para o aluno aquilo que realmente deveria ser feito. E também não tem muito conhecimento para isso. Por isso que eu falo, o arquiteto, ele é um artista, mas é um artista que projeta, que constrói e que põe, de acordo com a necessidade do cliente, ele apresenta as ideias. Ele é um artista técnico, né? Não é aquele que pega e pinta um quadro. Isso. Ele tem que ter todo o conhecimento Justamente. da obra, e nós, né? engenheiros, ele precisa de alguém que execute. Então ele chama um engenheiro para executar. Entendi. Entendeu? Existe muito até talvez fugindo um pouquinho do contexto que você esteja falando, existe muito das pessoas dizerem que arquiteto e engenheiro não se dão bem. É uma meia verdade. Viu? Toda profissão tem, né, gente? É uma meia verdade, porque o engenheiro, o arquiteto projeta muita coisa e muita coisa bonita, põe no papel, mas chega na obra não tem quem faça. E às vezes ele não quer abrir mão daquilo. Então a gente tem que tentar contornar para chegar de uma forma satisfatória com o que ele projetou e a gente conseguir executar com segurança e economia, que essa é a nossa função. A função do engenheiro é projetar com segurança e economia. Certo. A vontade que ele conseguiu expressar para o proprietário. Então, às vezes, tem uma certa, como é que eu vou te dizer, uma certa, não é inimizade, mas um certo atrito, mas que por muitos é levado a sério, e na grande maioria eu acredito que não. Eu também acho que então, não. Esse negócio de engenheiro não gostar de arquiteto, arquiteto não gostar de engenheiro, eu não vejo dessa forma. Tá? O que a gente vê é que o engenheiro, ele procura caminhos para fazer aquilo. E o arquiteto quer que faça. Então, às vezes, dá... Ele é o criador, ele foi o artista. Justamente. Mas eu acho assim que isso daí é mais antigo, esse conceito, né? Hoje você vê que o arquiteto, ele já na hora que ele está desenhando, eu vejo porque participo bastante das obras, ele está desenhando e ele fala, quero até ver o meu engenheiro vai me matar. Mas fala brincando, né? Sim. Sabendo que existe, que ele vai tomar a bronca até conseguir achar o caminho correto, né? Na verdade, é até salutar que ele faça isso, porque para nós da engenharia, uma vez que você aprendeu o basicão, a gente se acomoda. Entendeu? E se o arquiteto nos força, no caso, os engenheiros, a fazer coisas diferentes, nós somos obrigados a pesquisar, nós somos obrigados a estudar. E a grande maioria dos engenheiros não estão muito a fim de voltar para a escola, né? Não é questão de pós-graduação, de mestrado, não é nada disso. Mas é a pesquisa, apesar que nós hoje temos a internet que nos favorece a todo momento, né? Então, tudo que a gente tem de dúvida, a gente vai para a internet e consegue localizar. O Google responde, né? O Google responde. Mas é importante, eu acho assim,
o engenheiro que admite isso, que ele tem que buscar para executar de forma com que está sendo proposto, é um cara que está afim de fazer, está afim de estudar. E existem aqueles que são acomodados, que já não querem mais nada com nada. Entendeu? Então, tem os dois. Então, às vezes, tem essa diferencinha entre engenheiro e arquiteto, mas nada que comprometa, assim, um cliente falar assim, eu vou contratar fulano de tal porque ele gosta de trabalhar com arquiteto, ou eu vou trabalhar com fulano de tal porque ele gosta de trabalhar só com engenheiro, e assim por diante. Na verdade, não há necessidade disso. Os dois são fundamentais, uma boa obra. Né? Então, não tenho o que dizer. Eu acho que tem que trabalhar junto, não pode ter esse tipo de preconceito, nada disso, né? Nada disso, não há necessidade. Eu acho também eu acho que Arapongas, pelo menos, né? Pelo que eu converso com os arquitetos e os engenheiros, não existe nada assim, sabe? É a magoinha de não ter mexido na obra, mas depois, quando vê a coisa pronta, vem com alegria, né? Porque às vezes não dá certo, entendeu? A gente trabalha muito com compatibilidade de projetos. O que é a compatibilidade de projeto? É você pegar, a partir do projeto arquitetônico que o arquiteto fez, nós fazermos os complementares, mas que consiga deixar a cara que foi projetado. Sim. Mas aí você tem tubulação, que tem que passar por dentro de estrutura, tem estrutura mais pesada ou menos pesada, que de repente vai alterar um pouquinho. Então, a gente tem que encontrar soluções para esse tipo de coisa. Isso é normal acontecer, tá? Não se faz mais hoje como se fazia há 20, 30 anos atrás. O camarada não queria nem saber se tinha ou não tinha viga. Ele ia lá e cortava, e passava o cano lá dentro e dane-se. Nossa Senhora. Então, hoje a gente não permite mais esse tipo de coisa. Mesmo porque os materiais hoje já não têm a qualidade que tinham antigamente. Se você pegar um cimento de 30 anos atrás e o de hoje, apesar de toda a tecnologia que existe hoje, a gente sente diferença. Na obra tem diferença. As paredes, a largura das paredes também, né, Tudo. Márcio? Hoje mudou muito, está Mudou tudo muito leve, né? Mudou tudo. Tanto é que nós estamos indo já para o lado do steel frame, né, que já não é mais a parede de alvenaria, e sim de material industrializado. É importante ir para isso? Mas sempre com cautela. Sempre com cautela. Porque determinadas tem regiões peso, vão bem. né? Sim. Região, como que tá? Deixa eu te perguntar. Que janeiro aqui nós tivemos uma chuva louca, né? Sim. Que não foi só uma casa. Eu acredito que muita gente aí sofreu com rachaduras em muro. A engenharia nessa hora vê como isso? Foi mal projetado ou não? Ninguém espera uma coisa dessa? A engenharia não tem que se precaver contra um negócio assim? Na verdade, se você observar, das obras, Arapongas foi muito atingido. Foi mesmo. Arapongas, Rolândia, houve uma faixa no norte do Paraná que teve esse tipo de problema. Mas se você fizer um levantamento, você vai ver que, vamos dizer assim, 90% das obras que fizeram isso são obras térreas. Os sobrados já tiveram muito menos. Verdade. Por quê? Porque as fundações dos sobrados são mais profundas. Já existe um cuidado maior, talvez. Ela tem uma carga maior. Não é pelo cuidado. O cuidado a gente tem em todas elas. Mas como as fundações são mais profundas, elas têm mais ancoragem, são melhores. Sapatas são maiores, né? São maiores. O diâmetro das estacas, a profundidade das estacas, tudo diferente. Tanto é que num programa recente que houve, um pessoal da engenharia da UEL, e eles disseram que não custa nada aumentar um pouquinho mais as fundações das casas térreas. Vamos dizer, se era 3 metros para 5 e assim por diante. Então você vai observar que são a grande maioria casas térreas. Sim. Os sobrados não tiveram, os edifícios não tiveram nada. Sim. Não tem, você pode procurar andar na cidade. Verdade. Então é tudo questão de fundação. Na verdade, é uma coisa que acontece, uma coisa da natureza, a engenharia, nesse caso, não se aplica. Mas é uma coisa que há de se observar muito, é o tipo de solo. O solo que nós temos em Arapongas, diferentemente do que tem em Sabaldi, que é da mesma região. Em Arapongas você tem um solo argiloso. Quando você vai para o solo que já tem areia, que tem a silt, areia, ele é diferente. Ele trabalha de forma diferente. Se você pegar um copo, colocar metade do copo de terra, nossa aqui, argila, e metade de areia, jogar a mesma quantidade de água nas duas e socar os dois, você vai ver que a areia quase não vai se compactar e a nossa terra vai se compactar. Então dá uma diferença, entendeu?
Tudo isso a gente tem que levar em consideração. As normas prevêem tudo isso, tá? Mas nós temos na nossa região distância de 10, 15 quilômetros, variação de solos. E isso tudo afeta. Isso afeta. Tá? Você tem um construtor que há muitos anos atrás, como essa casa onde é o nosso escritório aqui, é uma casa toda tijolinho à vista, dá para ver pela parede atrás. Ai, lindo, eu amo. O tipo de fundação aqui é uma coisa totalmente diferente do que a gente executa hoje. Mas quem que é? É aquele pessoal antigo que veio do estado de São Paulo, que é um outro tipo de solo, veio fazer aqui e tal. Então, muda muito e a gente consegue observar isso. Principalmente quando acontece esse tipo de coisa, esses sinistros de trincar para lá e para cá. Nossa, que susto que foi, né? Gente, nós vamos parar um pouquinho agora, vamos tomar uma aguinha e nós já voltamos. Estamos aqui com o Márcio Manfrim, engenheiro, tirando todas as nossas dúvidas sobre a engenharia civil. Fique conosco, nós já voltamos. Casa Ideal, tá? Um minutinho. Luzia Oliveira Kawasaki. Estética facial e corporal, limpeza de pele profunda com aparelho, microagulhamento com dermaroller, acne, lipocavitação, radiofrequência, pós-cirúrgico, depilação a laser, light shear, peeling, manchas, massagem, estrias, celulite, dia da noiva e noivo, lançamento para verão, criolipólise. Ligue e agende uma avaliação. Luzia Oliveira Kawasaki, tecnóloga em estética e cosmética, Salão Lieco, Rua Lore, 10, Parque Veneza. Fone 3275-1595. Quinzena de vantagens Palate. Descontos de até 30% à vista. De 16 a 30 de novembro na Palate Móveis. São várias peças lindas para tornar o seu Natal ainda mais feliz. Oportunidade exclusiva para decorar sua casa com bom gosto e economia. Com descontos de quase 1/3 do valor para pagamento à vista nas peças da promoção. Ou 10, 15 e até 20% nos cartões. Imperdível Palate Móveis, Avenida Gaturamo, 455 Arapongas. Oi, tudo bem? E daí, tá gostando do programa? Ó, eu tô aqui na Sino de Ouro porque o Márcio será nosso apoiador no programa, certo? E você vai notar que eu vou estar com vários óculos diferentes. Ele vai estar passando para mim, para ir mostrando para vocês como é legal, como tem novidade de óculos, tamanho, cores, texturas, né? A gente que precisa de óculos sabe como que um óculos, se não for ficar bom para a gente, não é legal, acaba com a imagem da gente. Aqui na Cinedor é legal porque as meninas ajudam a gente a escolher. Se tiver legal, elas apoiam. Se não tiver bom, elas já falam também. Ó, para que não ficou legal. Então, vem aqui na Sino de Ouro e confere aqui como que estão legais as lentes e os óculos. Eu vou mostrar alguns para vocês, olha aí. Olha que linda a perna desse, que linda, adoro perna de óculos. Vamos experimentar, né? Olha que lindo, amei esse aqui. Show, levinho. Lindo, né? E esse aqui, vamos ver. Ah, esse aí tá bonito, hein? Olha que lindo. Olha esse aqui, que lindo. Ficou bom? Lindo. Ai, que legal. Ó, a perninha, né? Vamos ver esse.
Ó, um com cor agora, ó. Não? Não, tá vendo? Ó, e a ótica Sino de Ouro mudou de lugar, tá no mesmo quarteirão, mas um pouquinho mais para cima, em frente ao Bradesco novo, sabe aqui? Então, é na Avenida Arapongas, 1573. E o telefone é 3274-3173. E tem os óculos solares, que é uma linha nova que chegou aqui, são lindos, né? Ó, ela já até sabe. Eu vou provar. Olha lá, gente. Vem pra cá, vem conferir aqui na Sino de Ouro. Estão bem lindos mesmo. A Green Móveis é uma loja especializada em móveis de decoração. Aqui você encontra móveis em lâmina de madeira e móveis todo espelhado, que é a nossa especialidade. Peças decorativas, quadros de espelhos, mesas de centro, aparador, sala de jantar, tapetes, sofá, poltronas, puff. Sofás e tapetes 100% em couro legítimo. A loja fica aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas e de sábado das 9 às 12 horas. E olha só, se você não está encontrando aquele produto ou aquela decoração para sua casa, passa aqui que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Venha fazer uma visita e tomar um café com a gente. Então não esqueça, Green Móveis, Rua Tucanos 273, loja 1 e 2. E o telefone é 3312-3400. E voltamos com o Casa Ideal. Você que está chegando agora, deixa eu te dar um pitaquinho. Nós estamos aqui no escritório do Márcio Manfrim. Ele está explicando para nós sobre a engenharia, contando bastante coisa interessante. Até falou uma coisa que nós aqui entre nós estamos até falando assim, estou até agora arrepiado com a história da igreja. Que coisa linda! Você que perdeu o bloco, eu vou até pedir para o Márcio repetir um pouquinho da história da igreja, que eu achei lindo, do degrau. Sim. Gente, por que a maioria das igrejas mais antigas tem degraus para subir, para entrar? Por que, Márcio? Porque sempre quem vai na igreja entra de cabeça baixa, fazendo uma forma de obrigar, entre aspas, a ter uma referência à casa de Deus. Então você entra de cabeça baixa. Gente, coisa mais linda. Nós ficamos aqui, ai, que coisa linda que é conhecer a história, saber a história verdadeira das coisas, né? Às vezes a gente se ilude, entra lá, como que coloca escada aqui? Sim. Não pensa na acessibilidade, não pensa que... Se você for pensar, antigamente não tinha cadeira de rodas. E subiam, né? E escadarias imensas. Então, olha que coisa mais linda, né? Então, isso aí é o engenheiro, tá? Que está contando para nós, o Márcio. E para acabar o que ele falou no primeiro bloco, eu perguntei sobre as chuvas de Arapongas, o que o engenheiro via sobre isso, o que aconteceu em muita casa que trincou, rachou, teve muro que caiu. Foi uma coisa muito triste, né, Márcio? Sim.
foi uma fatalidade, né? Mas é coisa da natureza, né? A gente não tem como prever esse tipo de coisa, né? Nós podemos... Mas a engenharia vai fazer, ele vai projetar, ele já pensa nisso daí, igual a China, o Japão, que tem um terremoto. Sim, nós pensamos, sim, sem dúvida nenhuma. O que aconteceu foi uma coisa que acho que na região nunca aconteceu, chover tanto num espaço tão curto de tempo. Sim. Então, logicamente, a gente tem todas as normas, elas vêm através de pesquisas, de dar, por exemplo, vento, tá? A gente tem dentro do próprio país, na verdade no mundo inteiro, mas dentro do país a gente tem como se fosse uma tabela, tá? Que determinadas regiões têm mais ventos, menos ventos, tá? E a gente projeta de acordo com isso, a norma faz isso. E também o tipo de solo. Precipitações, no caso de chuvas, também a gente sabe quanto que vem, quanto que não vem, são médias, são utilizadas médias. O que aconteceu em janeiro foi totalmente oposto à média, não tem média para aquilo ali, entendeu? Foi um absurdo, uma coisa muito anormal. Quando você viu aquela chuvarada toda, você pensou nas obras, falou, e agora vai? Vinha isso na cabeça? O que vai acontecer com tudo, a cidade? Não, a gente não se preocupa com isso. Eu tenho uma outra preocupação. Quando começa a ventar e chover muito forte, eu fico pensando qual obra minha que está em determinada posição de construção, determinada etapa de construção, que pode cair. Olha, mas cai uma parede, por exemplo. Você está levantando uma alvenaria, você ainda não conseguiu apoio. travar ainda os pilares e tal. Então, de repente, o dia estava lindo, no outro dia, à noite, deu vendaval e derruba algum pedaço de parede, não é a parede toda. Isso já aconteceu e sempre acontece, é normal. Não é que vai cair a obra inteira. Mas você perde um muro que você pode cair, um muro que está em construção. Se tudo estiver dentro da norma, não é para cair. Tá? Mais uma vez que o serviço esteja concluído. Certo. Se ele tiver ainda só pela metade, não tem como. Acontece mesmo. Tá? Então, isso é o que mais nos preocupa. Quanto à quantidade de chuva, não chega a preocupar, sabe? Não chega a preocupar. Mas o que aconteceu em janeiro é uma coisa, assim, fora do comum, né? Porque, eu não sei, é assim, Amália, para te explicar o que acontece. Às vezes as pessoas têm uma ideia errada. Eu estava falando a respeito do solo nosso, que é diferente. É legal saber, vamos lá. Que o nosso solo é argiloso, ele é muito bom para a agricultura. Sim. Ele é muito bom para a agricultura porque ele tem um índice de vazios muito alto, diferentemente do solo que tem areia, que tem a silt. Ele tem um índice de vazios menores. Apesar da gente fazer dreno com areia, mas é porque ela não é compactável, tá? E já o nosso solo, sim. Movimenta, a areia já se movimenta, né? Isso, mas só para você ter uma noção, se você olhar o nosso solo argiloso no microscópio, ele é como se fosse um monte de grãozinho de arroz, onde cada grãozinho, a ponta dele fica no meio do outro. Então, formam triângulos no meio entre eles, que aquilo ali é onde corre água, corre ar, corre nutrientes. Por isso que é um solo com índice de vazios muito grande. A areia, ela tem, só que ela não se deforma. Então, quando você joga água no nosso tipo de solo, ele compacta, esses grãos de arroz ficam todos na horizontal. Então, eles abaixam. Abaixa. Por isso assenta, né? Como assenta, diria minha avó. Por isso que os pedreiros antigos falavam, você faz o aterro e joga água, fica jogando água que ele abaixa. Isso, verdade. É uma realidade, ele abaixa mesmo. Mas já com a areia não acontece isso. Então, para a agricultura ele é excelente, mas para a construção civil ele não é bom. Por isso que as nossas fundações são consideradas fundações mais profundas do que quem faz em areia. Solos de areia nem tem fundação, são os radiers. São tipo de plataformas de concreto, não tem nada para baixo. É um pano de concreto grandão e você levanta a obra em cima. Não sabia disso. Diferente, é totalmente diferente da nossa. A não ser no caso do edifício, que aí o edifício você usa uma estaca específica para isso, que ela já vem pronta e você crava ela no lugar. É diferente. Mas, enfim, o nosso solo tem tem a qualidade da agricultura e tem essa desvantagem para a construção civil. E o que aconteceu em janeiro é que veio muita água. E quando você tem esse tipo de solo, ou na verdade todos os solos são assim, o que acontece? São 3 fases. Quando chove, você tem a infiltração, que é quando a água infiltra no solo. Então chove pouco, deu um pouquinho, você vê que está tudo seco. É verdade. Tem a saturação, que essa água satura, então ela vem, ela acumula muita água,
Chupou e daí volta, enchendo. E aí ela transborda. Então, quando você vê a enxurrada, é porque o solo que está debaixo dela já está saturado. Ele não absorve mais água, e a enxurrada anda. Sim. Olha, entendeu? que interessante. Então, são 3 fases. Então, na verdade, é a absorção, tá? A saturação dele, né, no caso. E essa a absorção. A absorção e a saturação, desculpa. Seria a absorção e depois a saturação. Uma vez saturado, já não tem mais absorção, acabou. Certo. Foi o que aconteceu em janeiro. Não teve tempo hábil para ele secar. E olha que a gente tem terra na cidade, né? Muita. Só que nós temos um problema muito sério em Arapongas. Na verdade, não é só Arapongas, é no modo geral. Pelo modelo econômico que nós tivemos, pela bonança econômica, vamos dizer assim, que nós tivemos nos últimos 10 anos, muito se construiu. E o brasileiro, ele não é muito ligado a áreas de absorção, como jardins e tal. Então, inclusive, no plano diretor, ele prevê a área de permeabilidade do solo. Dentro de uma determinada área que você tem do lote, é permitido uma área máxima e o restante é para absorção da água. O brasileiro não faz isso, ele põe calçada para tudo quanto é lado, ele não quer saber. E essa água vai para onde? Vai para a galeria da rua. E ela não comporta mais, a cidade cresceu. E muito, né? E muito. Arapongas então, tá grande. As galerias já são pequenas porque toda a água está indo para ela. Por isso que se cobra muito a permeabilidade do solo. No zoneamento tem lá o índice de permeabilidade do lote, que é importante. Viu? Tá? E se hoje as pessoas falam, então eu vou cortar minha calçada, vou deixar, né, que é o que está na norma, né, gente? Sim. Cortar e deixar uma parte ali para absorção da chuva. Não acontece nada na casa da pessoa se ela fizer isso aí. Não vai ter risco algum. Se todo mundo começar a cortar sua calçada e deixar como tem que ser. Não é que não há risco. Tudo depende da condição. Se ela estiver no nível mais baixo do que a rua, essa água não tem para onde ir. Claro, daí, né? Então ela vai se infiltrar. Viu? Tem que chamar um engenheiro, né? Na verdade. Ajuda. Viu? Chama o engenheiro, não faça coisa errada. Então, se ela estiver num nível muito baixo, essa água não tem para onde ir. E ela acaba ficando ao entorno da residência. Foi o que aconteceu muito em janeiro. Então, por exemplo, essa água não vai para a rua, não vai para a galeria, ela não vai ao destino dela, ela fica ali. Tanto é que, na grande maioria das casas, a parte mais afetada são as partes próximas aos jardins. Que é onde filtrou a água. Olha que interessante. Aí você fala assim, mas não é um paradoxo? Você está falando que tem que ter área para infiltração e não pode ter calçada, mas onde teve calçada não afetou e onde teve jardim afetou? É verdade. Foi dessa forma que aconteceu. Mas o ideal é que quanto mais área de permeabilidade nós tivermos, menos problema nós teremos. Logicamente, as fundações terão que ser adequadas a isso. Tem que chamar, na verdade, um profissional adequado para analisar a obra, que aconteceu esse tipo de coisa, ou que uma precaução para não acontecer, né, Márcio? Sem dúvida. Eu quero abrir a minha calçada, realmente estamos sentindo falta de árvores, de mato e tal. Chama o engenheiro, ele analisa a obra e vê, aqui perto muito perto assim também não dá, não é? De repente, sim, tem isso também. Muito próximo da casa, tem que afastar um pouco. Você quer ver um dado interessante? Conversando com os profissionais, umas 2 semanas atrás, eu disse a eles o seguinte, até no fundo do nosso escritório, que de manhã você vem aqui, você ouve muito passarinho. E aqui no fundo a gente tem uma área muito grande de permeável, ela não é calçada. E eu conversando com ele, ele falou, olha, eu tenho observado, porque ele presta serviço na zona rural, eu tenho observado que está aumentando o número de pássaros e a variedade de pássaros nos sítios também, que legal. na área rural e, consequentemente, na área urbana. Então, quando a gente fala, muitas vezes a pessoa condena, porque esse negócio de área permeável, eu não quero, eu quero botar calçada, eu não quero ficar cortando grama, isso né? Que eu ia falar. É isso que eles dizem. Os homens ficam tão bravos com as gramas, gente. Eles falam isso. Maridos, por favor. Então, na verdade, tudo isso vai em encontro ao que o meio ambiente requer, tá? Que é mais verde, mais plantas e tudo mais. E com isso, a fauna também vem atrás. Não é só a flora. A natureza é maravilhosa, né? É uma coisa linda. Então, você não perde, você nunca perde. Eu hoje moro em prédio, eu sempre morei em casa, hoje eu moro em prédio.
E eu tento de tudo para atrair passarinho para lá e não vai. Eu já coloquei não aqueles vai? bebedorzinhos de 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 beija-flor. beija-flor, mas eles não vão com a minha cara, porque eles não vão lá. Acha, não tem juro? jeito. Será que ele não é muito alto, talvez? Não, eu moro no primeiro andar. Ai, no primeiro andar? Ai, meu Deus É do céu. sacanagem. Viu, uma vez eu saí num sítio e a pessoa tinha um monte daqueles bebedorzinhos e eu tava com uma camiseta de flor. Eu tive que correr dos beija-flor. O bichinho veio em cima de mim, queria picar. Eu falei, gente, e agora? Assim, não vão lá? Não vão. Na Marcos. casa da minha mãe tem uma área tão pequenininha, não tem nada de grama. E ela tem 2 bebedouros, aquilo lá é uma Enche. festa. Enche. E no meu não vai. Viu, você pega o bebedouro e vem andando assim com eles. Ó, aqui que é o caminho. Eu vou escrever o endereço meu para eles. Que gracinha. Passar um WhatsApp pros passarinhos. Por aí. Ai, boa. Ô, Mar, já que entrou assim na sua vida, deixa eu te perguntar, quantos anos você é engenheiro? Nasceu engenheiro? Não, na verdade, eu comecei a trabalhar com engenharia aos 14 anos. que eu Nasceu era engenheiro. Já Que eu era- veio, já. Que eu era desenhista da Engenharia Roma, né? Aham. Fiquei lá por 4 anos, mas continuei prestando serviço para eles o tempo que eu estudava. Então, de formado eu tenho 14 anos. Nossa, não é bastante. muito. Não, até que não é muito, deveria ser, eu me formei tarde até. Desculpa, 11 anos, tá? Uhum. E eu tenho 37 anos no ramo de engenharia, que é a parte de projeto. Eu tive uma sorte muito grande que esse patrão que eu tive foi o único, por sinal, nos levava, nesses 4 anos que eu fiquei lá, 2 anos foram anos assim, fora de série para projeto, então eu aprendi muito com ele. Que legal. E ele nos obrigava, no tempo que a gente não tinha serviço, ele colecionava a Casa Cláudia, ele nos obrigava a olhar a Casa Cláudia, ou a revista que tivesse na época, tá? Arquitetura e Construção, ele tinha e obrigava a gente, ó, essa semana vocês vão ver essa revista enquanto não tiver nada para fazer. Legal. Nos levavam nas obras em execução, então ele mostrava o que dá, ó, tá vendo? Você pôs no papel, mas que não dá para fazer. Então, eu tive a parte de projeto foi muito legal, e quando ficou ruim de projeto, ele tinha boas obras públicas, então eu visitava a obra pública com ele. Ai, que legal. Então eu consegui entender muita coisa que nem na universidade eu aprendi. Então foi vou dizer assim, uma trajetória muito bacana. Depois eu tenho um irmão que é engenheiro mais velho, ele é engenheiro, aí eu comecei a trabalhar com ele também. E mesmo antes de formado, eu já trabalhava com ele na parte de construção civil e projeto, que eu sempre gostei mais de projeto, né? Naquela época. Já lógico. tinha computador? Estava entrando. Amália, se eu contar para você não vai acreditar. Eu sou do tempo do normógrafo ainda. O normógrafo é uma nossa, reguinha com sim, tinta nanquim. Sim. Até eu fiz uma sacanagem esses dias esse dia não, ano passado, com o meu desenhista aqui. Eu botei uma folha de papel vegetal com um projeto em cima, coisa que ninguém mais vê hoje. Nossa, Joguei uma legal. gilete na mão dele e falei, apaga. Ele olhou para mim e falou, você tá brincando? Falei, sim, senhor, você tem que apagar com a gilete. Ele falou, só se eu cortar o projeto inteiro. Aí eu ensinei ele, a gente raspava a tinta nanquim para corrigir os erros. Meu avô era engenheiro civil. Então ele era do tempo da peninha ainda, regulável. Nossa, eu E trabalhei com tudo você isso. muito, né? Muito. Quando a gente desenhava, a gente já falava, nossa, no Japão já tem tudo no computador, a impressora que faz, que é hoje o AutoCAD nosso, que são as plotters que a gente tem. Mas eu sou dessa época, eu tenho muita facilidade de desenhar a mão livre porque eu aprendi isso. Tem um segredinho. falta, Eu tinha uma às letra vezes, né? péssima. Meu patrão, quando e viu a sua letra é linda. hoje ela tá boa, vamos dizer assim, Nossa, boazinha, tem uma dá para letra ler. bonita. Mas ele me deu um caderno de caligrafia. Eu fiquei uma semana fazendo caligrafia dentro da consultora. Para poder aceitar. Que legal. Não, muito bacana. Eu devo Ficou isso com a raiva, ele. mas olha... Você sabe que eu não você fiquei, viu? porque era um processo de aprendizagem. Eu falo, A gente eu não acho. achava ruim, né? É que hoje é difícil. Talvez eu tenha algum projeto, mas eu teria que procurar para te mostrar. Se você vê um projeto escrito à mão, você fica impressionado. A caligrafia é perfeita. Nossa. Os números É assim, melhores o Afonso, ainda. meu irmão é engenheiro, eu sou apaixonada de ver as coisas dele. É coisa faraônica. Então ele pegou, ele fez de 1 a 9 e mais um 0. E do jeito que era o 1 e do jeito que era o 9. Por exemplo, Nossa. todo mundo faz o 8, aquele... Eu não, eu faço 2 bolinhas. Você faz... Eu aprendi com 2 bolinhas com ele. Que O graça. 4 que a gente fazia na escola, que é uma cadeirinha de Isso, ponta-cabeça. de ponta-cabeça, Não é. É aquele 4 igual de máquina de escrever.
O 1 é diferente, o 2 não tem aquela bolinha embaixo, aquela Não, voltinha. ele vai, ele é todo desenhado. Nossa, que Tudo legal. isso ele fez e fazia com que nós aprendêssemos certinho, isso com o caderno de caligrafia. E ele mostrava os projetos escritos à mão. Ele falava, é isso aqui. Então, daquela época para o que está hoje, você vai falar assim, melhorou muito, para projetar muito, só que piorou em outro lado. Ficou muito mecânico. Não podia abrir mão disso, eu acho. De certas coisas, desenho à mão, eu acho. Se você pegar algumas matérias, eu tenho assistido na televisão algumas matérias onde você vê o projeto do Rui Ontak, um arquiteto famosíssimo, ele projeta até hoje na mão. Então, e ele passa para os outros arquitetos dele, do escritório dele, a passarem a limpo para o AutoCAD. Entendeu? Ou outro programa, mas ele projeta na mão. Porque o desenhar faz você criar, não é, Márcio? Não faz você ir pensando cada linha. Essa é a diferença que eu sempre senti. Eu também sinto. Esse meu patrão, ele fazia a gente, antes de fazer o projeto, desenhar à mão e já conferindo medidas, para caber no desenho. Ah, entendi. Não era feito nas já coisas. Na escala, tudo? Não era na escala, não porque escala, você teria que usar o milimetrado. Mas depois de um certo tempo, nós já desenhávamos na mão com o escalímetro junto, para saber se caberia. E com isso, a gente chegava para o projeto, estava fácil para desenhar, porque a gente já tinha o hábito de fazer na mão. Ele fala, primeiro você pega o escopo do cliente, lá o que ele quer, e você faz um rascunho na mão. Depois você vai para o projeto e tenta colocar, se encaixar, beleza. Então a gente já vinha contando 15 centímetros de parede, mais a metragem do cômodo, mais 15 de parede, mais passagem, 10 de bonequinha, mais 80 de porta. E tudo isso a gente tinha. Jogava na escala, dava certinho. Ai, que graça. Hoje é tudo direto no AutoCAD. Então, às vezes, você perde um pouco eu, pelo menos, sinto dessa forma. Eu sinto que eu perco a criatividade indo direto para o AutoCAD. Viu? Claro que design é diferente, né? Vocês são mais técnicos, nossa, nem comparação. Mas eu dou aula de design na Facnopar, sabe? E eu sempre falo para os meus alunos, eles já vão direto para desenhar um projeto. E eu falo, nada disso. É papel, quero papel e lapiseira, tem que começar saindo de dentro. Sim. Porque se você for direto lá, você vai ficar preso, vai ficar travado. Não vai sair um projeto bom, não é? Sai uma coisa quadrada, né? Não é verdade? É verdade. Gente, é viu? Verdade. Viu? Eu digo para você assim, que eu tenho facilidade de desenhar, porque às vezes eu vou na obra e o pedreiro não consegue entender o que eu estou querendo falar para ele. Vai ficar assim assado. Aí ele fala, não vai. Eu falo, então, pera lá. Eu pego um projeto, um desenho, uma folha em branco e desenho em 3D a mão para ele entender aquilo que eu estou pedindo para ele. Aí ele consegue enxergar, fala, não, é realmente isso que eu estava pensando, mas eu não estava conseguindo expressar que ia ficar dessa forma. Fala, então você entendeu o que eu quero. Ele falou, entendi. Isso faz muito bem para o profissional. Agora, no computador você não faz isso. Aí vão falar, você leva iPad na obra, com a maquete pronta, não sei o quê. Não dá, gente, não tem nada a ver. Ali aceita tudo. Você vai na obra e você não consegue fazer. Tem que fazer na mão mesmo. Então tem que ser na mão. É um negócio bem bacana, um negócio bem bonito de ser feito. Que hoje, infelizmente, as escolas não ensinam mais. Eu tive a oportunidade de aprender na vida, mas a universidade não ensina. Muito do que eu sei eu não aprendi na universidade. Uma das principais coisas que a universidade não te ensina, o contato com o teu cliente. O falar. Hoje, por exemplo, eu tenho... Você tem que vender sua obra, né? Não adianta você só ser criativo. Você tem que vender a obra, mas eu tenho, para mim, um defeito. Para outros, talvez seja qualidade. Eu me torno amigo do meu cliente. Eu também. Dá vontade de parar, tomar um café, a hora que eu passo na rua. Meu cliente faz comigo gato de sapato. No final da obra, eu faço de gato de sapato comigo. Então... eu tenho obras não fora... Não conta que o povo já vai vir aqui e falar, eu já sei onde eu vou. Eu já... Não tem jeito, eu não escapo. Eu acabo ficando muito amigo. Porque eu acabo sendo honesto. Não é questão de honestidade. A honestidade eu tenho que ser. Né? Não, eu acho que honesto todo mundo não é qualidade. É uma coisa que nós temos que ter, normalmente. Mas eu sou muito franco. Às vezes eu poderia me segurar um pouquinho, mas às vezes eu acabo falando, você está fazendo baianada. Você acha que pode? Eu falo isso, eu acabo entregando o ouro. Viu, Márcio? E assim, no meio da nossa conversa aí, nós vamos passar umas imagens suas, você deixa, né? Manda para mim umas coisas suas. Aí eu vou te mandar por computador para você ver. Ele tem que mandar, ele não pode desenhar. São tudo perspectiva. Viu, se tiver algum desenho...
Era legal. Manda também, né? Um desenhinho para nós. Se eu tiver algum pra ver a mão, se eu lá. ainda tiver algum arquivado ali, eu mando sim. Muito legal, viu? Ô, Márcio, o programa é legal, tá acabando. Ai, que triste. Viu? Mas eu agradeço do fundo do coração. Nossa, eu que te você ter nos agradeço. recebido com tanto carinho. Eu agradeço a todos vocês. E contar toda essa história. Adoro ouvir história de gente de verdade, não aquelas histórias de mentirinha, mas de verdade mesmo, Sim, né? sim. E peço a Deus que abençoe sua família, primeiro de tudo, Amém. e depois seu escritório, e toda a tua equipe. E a né? tua também, o teu Amém, trabalho, o teu Jesus, programa, a televisão, amém, a TV né? Paraná, que abençoe a todos, né? Amém, Jesus. Obrigado, viu? De ter primeiro aberto isso. as portas. Não, que isso. Sempre que você precisar, nós estamos sempre com as portas abertas, Eu amor. Isso agradeço. é chegar e entrar. Isso. Aqui você é de obrigada. casa. Viu? Passa o seu endereço, seu telefone. Passo. O nosso escritório está na Rua Condor, 1499, no centro da cidade, 2 quadras abaixo da Avenida Arapongas. E estamos de portas abertas. Para quem quiser vir aqui visitar a gente, às vezes é só passar, tomar um cafezinho, contar uma historinha, como a gente acaba contando para todo mundo. É, gostoso, né? Porque não é só de prancheta, de caderno, de calculadora que a gente vive. Também a gente vive de conhecimento que outros nos trazem, né? Mas nós estamos sempre aqui à disposição. Isso. E o Casal fica aqui, mas eu peço ao Senhor que abençoe a sua família também, lembrando que a casa ideal é o lar. É aquele que você convive, as pessoas que você mais ama. Essa é a casa ideal. É onde você está dentro e cuida daquele que ama, cuida daquele que cuida de você. Tá bom? Mas o Casa Ideal trouxe mais uma história bacana para você. Fiquem com Deus, uma semana assim abençoada e até a semana que vem, tá? Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Fala tchau aí, Márcio. Tchau, obrigado. Tchau, Dê, Vinícius, Matheus. Valeu.